uma guerra que durou somente 6 dias. Redesenhou o mapa do Oriente Médio e influencia decisões políticas e militares até hoje. Em menos de uma semana, fronteiras mudaram, territórios estratégicos foram tomados e o equilíbrio de poder da região virou de cabeça para baixo, de um jeito que ninguém conseguiu reverter completamente até agora. O que começou como uma sequência de tensões militares e disputas regionais foi escalando rápido, até virar um confronto que mudaria não só a realidade dos países vizinhos, mas também o rumo de um conflito que ainda domina as manchetes internacionais. Daí fica a dúvida: como um confronto tão curto conseguiu gerar efeitos que atravessam décadas? Quem realmente estava preparado para aquela guerra e quem foi pego de surpresa? E por que decisões tomadas naquela única semana de 1967 continuam moldando crises e negociações até hoje? Antes de responder isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. A Guerra dos 6 Dias não aconteceu do nada. Ela foi resultado de décadas de tensão acumulada entre Israel e os países árabes vizinhos, principalmente depois da criação do Estado israelense em 1948 e das guerras que vieram na sequência. As derrotas militares das coalizões árabes nesses conflitos anteriores deixaram ressentimento político, disputas territoriais e uma crise prolongada de refugiados palestinos. Isso foi alimentando um ambiente constante de instabilidade no Oriente Médio. Ao longo das décadas de 1950 e 1960, confrontos de fronteira, ataques de guerrilhas palestinas e represálias militares israelenses ficaram cada vez mais frequentes. Soma isso às rivalidades regionais e a retórica militar cada vez mais intensa. Pronto, qualquer incidente podia virar uma guerra em grande escala. Muitos líderes árabes queriam recuperar o prestígio militar perdido, enquanto Israel enxergava a possibilidade de um ataque coordenado como uma ameaça à própria existência. A tensão explodiu de vez em 1967, quando disputas entre Síria e Israel escalaram para confrontos diretos, inclusive combates aéreos. Informações repassadas à liderança egípcia diziam, mesmo estando erradas, que Israel estava se preparando para invadir a Síria. Isso levou o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser a mobilizar tropas no Sinai e exigir a retirada das forças de paz da ONU que estavam na região. Esse movimento mudou completamente o equilíbrio estratégico e aumentou, e muito, o risco de um conflito imediato. Pouco depois, o Egito bloqueou o Estreito de Tirã, que era uma rota marítima vital para Israel, e ainda firmou acordos militares com outros países árabes, incluindo a Jordânia. Para o governo israelense, a combinação de mobilização militar, alianças regionais e bloqueio marítimo era praticamente um aviso de que a guerra podia começar a qualquer momento. A grande pergunta era simples: quem ia atacar primeiro e quando? No dia 5 de junho de 1967, Israel lançou um ataque aéreo preventivo contra o Egito. Ali começava oficialmente a Guerra dos 6 Dias. A operação pegou as forças árabes de surpresa e destruiu grande parte da aviação egípcia ainda no chão. Com isso, Israel conquistou rapidamente superioridade aérea, e essa vantagem foi decisiva para o que veio depois. Com o controle dos céus garantido, Israel partiu para ofensivas terrestres contra Egito, Jordânia e Síria ao mesmo tempo. Em poucos dias, capturou territórios estratégicos de enorme importância militar e política, como a Península do Sinai e a faixa de Gaza, que estavam sob controle do Egito, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental, que eram controladas pela Jordânia, e as colinas de Golã, que pertenciam à Síria. O mapa geopolítico do Oriente Médio mudou de forma brusca e profunda.
Em apenas 6 dias, Israel se consolidou como uma potência militar regional e ampliou significativamente seu território. Ao mesmo tempo, a derrota árabe trouxe consequências políticas intensas, ampliou tensões internas, fortaleceu movimentos de resistência e criou novas disputas territoriais que continuariam alimentando conflitos nas décadas seguintes. Além do aspecto militar, a guerra consolidou um dos principais pontos de tensão do conflito israelense-palestino, o controle dos territórios ocupados. A posse dessas áreas virou tema central de negociações diplomáticas internacionais e de crises que seguiram ao longo do século XX e início do século XXI. E aí vem o paradoxo. A guerra terminou em menos de uma semana, mas seus efeitos políticos e estratégicos estavam só começando. O resultado da Guerra dos 6 Dias redefiniu de forma permanente o equilíbrio de poder no Oriente Médio. Israel fortaleceu sua posição militar e passou a controlar territórios considerados estratégicos para sua segurança, enquanto os países árabes tiveram que se reorganizar política e militarmente depois da derrota. Só que essa nova realidade territorial intensificou disputas diplomáticas e alimentou novos ciclos de confronto. A partir dali, qualquer tentativa de acordo de paz passou a girar em torno do status dessas áreas conquistadas em 1967. Negociações internacionais, resoluções das Nações Unidas e vários processos de paz passaram a focar na retirada militar, na definição de fronteiras e no futuro da população palestina nos territórios ocupados. E essas questões continuam até hoje no centro das tensões da região. Esse é o grande contraste da Guerra dos 6 Dias. Um conflito curtíssimo, mas com consequências políticas que atravessaram décadas e redefiniram as relações internacionais no Oriente Médio. As linhas traçadas naquela semana continuam influenciando alianças, disputas territoriais e crises diplomáticas até agora. E a pergunta que fica é inevitável. Enquanto os efeitos daquela semana de 1967 continuarem, será que é possível chegar a uma solução definitiva para o conflito na região? Ou o legado da guerra ainda vai continuar definindo o futuro do Oriente Médio? É isso, pessoal. Não esqueçam de deixar nos comentários o que acharam dessa história alucinante. Já aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo nosso. Um forte abraço e até a próxima!